Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação em Engenharia de Software, componentes de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software e hoje nós vamos falar sobre componentes de software. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato usa óculos de armação retangular preta, camisa polo verde e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Essa aula, ela encerra um grupo de aulas sobre reuso de software. Eu já, em aulas anteriores, havia mencionado que uma das abordagens para reuso de software é usar componentes de software. E hoje, então, nós vamos falar sobre esses componentes de software. Ao usar os componentes de software, nós temos o que é chamado de engenharia de software baseada em componentes. No slide intitulado Engenharia de Software baseada em componentes, há duas caixas de texto com as informações. Abordagem usada para sistematizar o reuso de componentes, baseado em OO no desenvolvimento de software. Processo de definir, implementar e integrar ou compor em sistemas esses componentes independentes e fracamente acoplados. O que é essa engenharia de software baseada em componentes? É quando você tem uma abordagem para sistematizar o reuso de componentes. Então, em vez de você basicamente, simplesmente sair usando componentes de software de qualquer forma, da forma como você achar melhor, não, você segue uma abordagem sistemática para fazer isso da melhor forma possível. Claro que nesse caso nós estamos falando necessariamente de desenvolvimento de software orientado a objetos, porque componentes de software, por definição, ele só faz sentido se a gente estiver falando em orientação a objetos. Então, nós estamos falando, né, do processo de definir, implementar e integrar ou compor os componentes que são independentes e fracamente acoplados. Isso, então, é o que a gente chama de engenharia de software baseada em componentes. Em novo slide, a pergunta: o que é um componente de software? Abaixo, duas caixas de texto com as informações. Uma abstração de um nível mais alto do que objetos, definidos por suas interfaces. Maiores do que objetos individuais e todos os detalhes de implementação são ocultos dos demais componentes. Mas, afinal, o que é um componente de software? Um componente de software, ele é o que nós chamamos, né, de uma abstração, né? É uma abstração de um nível mais alto que objetos, ou seja, é um agrupamento de objetos. Então, novamente, estamos falando de orientação a objetos, né? Nós desenvolvemos o software de uma forma organizada por meio de classes. As classes têm os seus métodos, os seus atributos, e quando essas classes elas são instanciadas, elas formam os objetos. Porque, na verdade, os componentes são formados por um grupo de objetos. Claro, objetos interrelacionados. E também as interfaces. As interfaces desses objetos fazem parte, então, dos componentes. Eles são, então, maiores do que os objetos individuais e os detalhes da implementação de cada um desses objetos, eles vão ficar escondidos, né? Nós encapsulamos um componente e vamos apenas ter a interface do componente, como usar esse componente. Os detalhes de implementação, eles ficam escondidos. E aí, então, nós podemos usar esse componente em diferentes sistemas que estão sendo desenvolvidos. Por isso que é uma abordagem de reuso. No slide intitulado Fundamentos da CBSE, os tópicos: componentes independentes são especificados completamente por suas interfaces. Padrões de componentes definem interfaces e, com isso, facilitam a integração de componentes. Middleware fornece apoio de software para a integração do componente. Um processo de desenvolvimento direcionado. Nós temos alguns fundamentos da engenharia de software baseada em componentes, que aí está representado
pela sigla CBSE, a sigla em inglês, Component Based Software Engineering. Esses componentes, eles são independentes, né? Você pode acoplar o componente num sistema, desacoplar, acoplar num outro. Por quê? Porque eles são independentes. Pensa num componente que ele por si só, ele existe. Claro que ele tem interface, você envia dados para ele, você obtém dados dele, mas você pode em algum momento retirar, colocar num outro sistema e ele continua funcionando. E aí, para isso, ele tem que ser bem especificado por meio de suas de suas interfaces. Para isso, a gente tem que usar padrões que definem as interfaces. Né? Ao desenvolver esses componentes, nós devemos seguir padrões. Todos os sistemas eles devem saber conversar com esses componentes de uma forma padronizada, porque senão a gente vai pegar um componente e colocar dentro de um sistema que não sabe conversar com aquele componente, não segue o padrão de conversa. É como você colocar uma pessoa que fala inglês dentro de um país que fala português, eles não vão saber se conversar. Precisamos também de middleware, que é uma tecnologia para poder dar o suporte a essa comunicação, né? Como é que um sistema vai poder se comunicar com os componentes, como é que vários componentes dentro de um sistema se comunicam. Normalmente esses componentes, inclusive, são distribuídos, pensando em sistemas distribuídos. Alguns componentes que formam um sistema rodando num computador, outros componentes rodando num outro computador, num outro servidor. Isso são os middlewares que permitem isso. E precisamos, então, de um processo de desenvolvimento direcionado, né, que é a engenharia de software baseada em componentes. Um processo de desenvolvimento que permita desenvolver esses sistemas usando reuso de componentes, né, reusando componentes. Novo slide com o título Exemplo de um modelo de componente e uma imagem que ilustra as interfaces de componentes. No centro há um retângulo denominado componente. Dele partem duas linhas horizontais para a esquerda com semicírculos na ponta, que indicam a interface requires e a descrição. Define os serviços que são requeridos e que devem ser fornecidos por outros componentes. Do lado direito do retângulo partem outras 4 linhas horizontais para a direita, com círculos na ponta. As linhas indicam a interface provides e a descrição. Define os serviços que são providos pelo componente para outros componentes. Abaixo da imagem, a referência Somerville e Engenharia de Software, 10ª edição, São Paulo, Pearson Education do Brasil 2018. Bom, aqui a gente tem uma figura ilustrativa usando um diagrama, um elemento da UML que representa um componente. Então, dentro da UML, que vocês já devem conhecer, essa é a figura que representa um componente. Então, percebam que o componente ele é representado por um retângulo, com esse desenho aí no canto superior esquerdo. Aquele desenho, aquele ícone representa o desenho de um componente. E dentro desse componente, então, nós temos uma integração de objetos, né? Os objetos ficam ali dentro, escondidos. A gente não sabe quais os objetos, quantos objetos, quais objetos que estão ali dentro. E o que a gente sabe é qual é a interface desse componente, que está representado por esses desenhos do lado esquerdo e do lado direito do componente. Nós temos interfaces de chamada que recebem algum dado para o componente funcionar e algumas interfaces, que é o requires, e a interface provides, que é a interface que o componente fornece algum dado, né? Então, o componente ele pode receber informações e pode fornecer informações. E aí a interface ela tem esses dois desenhos, esses dois símbolos diferentes. Esses componentes, eles são passíveis de composição. Você pode juntar um componente com outro e formar um grande componentão, certo? Eles são implantáveis, que é a ideia que eu já tinha falado antes. Você pega um componente, coloca dentro de um sistema, implanta aquele componente dentro de um sistema.
são bem documentados, a gente espera que um componente seja bem documentado para que alguém possa reusar aquele componente, senão a pessoa não entende, né? Um engenheiro de software não vai entender como usar aquele componente. São independentes, que eu já havia comentado, e padronizados também eu já havia comentado. No slide intitulado Características de componentes, os tópicos: passível de composição, implantável, documentado, independente, padronizado. Bom, para que a engenharia de software baseada em componentes funcione, nós precisamos de um modelo bem definido que defina todas essas regras. Esse modelo ele está ilustrado nessa imagem, certo? Em novo slide, o título Modelo de componentes e uma imagem com 3 retângulos, interfaces, informação de uso e implantação e uso. Eles estão conectados a um retângulo maior nomeado Modelo de componentes. De cada retângulo partem 3 linhas verticais. Do primeiro, interfaces, as linhas indicam definição de interface, composição e interfaces específicas. Do segundo, informações de uso, as linhas indicam convenção de nomes, acesso a metadados e personalização. Do terceiro, implantação e uso, as linhas indicam empacotamento, documentação e apoio à evolução. Esse modelo é dividido em 3 partes. Como a interface do componente deve funcionar, nós temos que ter uma definição. Ter uma definição da interface, podemos fazer composição de componentes, como o componente pode ser usado e como o componente pode ser implantado. E para tudo isso existem aqui subpartes desse modelo, certo? Uma abordagem de engenharia de software baseada em componentes, ela deve seguir esse modelo. Não coloquei a figura aqui apenas para ilustrar, para mostrar para vocês que existem regras que devem ser seguidas para usar componentes. E o material, o texto base da disciplina, ele traz os detalhes de cada um desses itens. Eu convido vocês a lerem para entenderem um pouco mais o que significa cada um desses modelos. Cada um dos itens, das partes desse modelo. Eu ia falar cada um dos componentes desse modelo, até porque componente é uma palavra que a gente usa no dia a dia em outros contextos, não só como componentes de software, né? No slide, o título Serviços de Middleware, Modelo de Componentes. Abaixo, 2 caixas de texto. A primeira, nomeada como Serviços de Suporte, possui as informações: gerenciamento de componentes, gerenciamento de transações, gerenciamento de recursos, concorrência, persistência, segurança da informação. Na segunda, intitulada Serviços de Plataforma, as informações: endereçamento, definição de interface, gerenciamento de exceções, comunicação de componentes. Bom, aqui também mais uma parte desse modelo, também trouxe aqui apenas como uma ilustração, que nós temos serviços de suporte, serviços de plataforma, para dar apoio ao desenvolvimento, à implantação, à comunicação dos componentes. Mas uma coisa interessante é que eu já havia mencionado em um slide ali atrás, que os componentes eles são passíveis de composição. Então, eu deveria poder compor componentes para formar um componente maior. E existem diferentes formas de compor esse componente, como ilustrado aqui nessa figura. Eu posso fazer composições sequenciais, hierárquicas e aditivas. Novo slide intitulado Composição de componentes e as informações, sequencial, hierárquica e aditiva. Abaixo, uma imagem. No lado esquerdo, há 4 retângulos. 2 representam A e 2 representam B. Os retângulos A estão na parte superior da imagem, paralelos aos retângulos B na parte inferior. Cada retângulo A forma uma dupla com um retângulo B. À esquerda, entre a primeira dupla A e B, há um pequeno retângulo cinza. Dele partem 2 linhas verticais com um semicírculo na ponta. Uma vai em direção ao retângulo A e a outra em direção ao retângulo B. Dos retângulos A e B partem uma linha com um círculo na ponta que se conecta aos semicírculos do retângulo cinza.
À direita, na segunda dupla, uma linha vertical com um semicírculo na ponta parte do retângulo A e se conecta ao círculo na ponta da linha vertical, que parte do retângulo B. À direita das duplas, há um quadrado com o retângulo cinza na parte superior e outro paralelo na parte inferior. Entre eles, há dois retângulos lado a lado. Um representa A e o outro representa B. Do lado superior dos retângulos A e B, parte uma linha com um semicírculo na ponta, que se conecta ao círculo que vem do retângulo cinza superior. Do lado inferior do retângulo A e B, parte uma linha com um círculo na ponta, que se conecta ao semicírculo que vem do retângulo cinza inferior. Acima do retângulo cinza superior, há duas linhas verticais com semicírculos na ponta, e abaixo do retângulo inferior, há duas linhas verticais com círculos na ponta. Isso vai depender de quais são os componentes que eu vou, das características dos componentes que estão sendo compostos e o que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, olha, notem que esse componente aqui, ele tem uma interface apenas para prover dados. E esse aqui também, uma interface para prover dados. Ele circula a primeira dupla de retângulos A e B. Então, ambos os componentes, eles provêm dados. Como é que eu faço uma composição de dois componentes que provêm dados? Eu preciso criar um adaptador que vai ter uma interface que consome dados de um e uma interface que consome dados do outro, né? Então, percebam que eu preciso fazer uma conexão aqui de esse é como se eu tivesse um componente falso aqui, né? Eu ia falar fake, mas enfim, falso. O docente refere-se ao retângulo cinza entre a primeira dupla A e B. Que consome os dados desse componente e consome os dados desse componente. E aí, isso aqui vira um novo componente, um componente grandão aqui, tá? Claro que esse adaptador aqui, muito provavelmente eu vou querer fazer uma outra interface dele para prover também para prover dados. Então, eu estaria provendo os dados desses dois componentes aqui de uma forma integrada. Já a composição desses dois componentes aqui... O professor indica a segunda dupla de retângulos A e B. E olha, um provê e o outro consome, então a composição é direta. Esse componente aqui, ele está consumindo os dados o componente A está consumindo os dados do componente B, certo? E aqui existe uma composição mais... Ele circula o quadrado à direita das duplas. Complexa, que eu tenho o componente A que tem os dois tipos de interface, que é invocado e produz, e o componente B também, né? Os dois tipos de interface, o provides e o requires. Então, eu tenho um tipo de adaptador aqui para... que produz algum tipo de informação que o A e o B requer, e um outro adaptador aqui que consome a informação que o A e o B. O docente refere-se aos retângulos cinza superior e inferior, respectivamente. Produz, de forma que eu vou ter um grande componente maior aqui que produz informação do componente grande aqui e requer a informação do componente grande aqui. Não está dando para ver exatamente porque a figura cortou bem aqui, mas essas duas interfaces aqui de cima são do tipo requer. O professor indica as duas linhas verticais com semicírculos na ponta que estão acima do retângulo superior. Tá? Mas, de qualquer forma, são apenas figuras ilustrativas de exemplos de composições. Aqui nós temos um exemplo um pouco mais real, que são já componentes que alguém alguma vez criou mesmo, né? Novo slide com duas imagens. Na primeira, há 3 retângulos dispostos lado a lado, respectivamente: sensor, adaptador e coletor de dados. De sensor partem 3 linhas horizontais, cada uma com um círculo na ponta, que se conecta ao semicírculo nas pontas das 3 linhas horizontais, que partem de adaptador. A primeira conexão representa iniciar, a segunda parar e a terceira get dados.
Da caixa adaptador partem duas linhas horizontais, cada uma com um círculo na ponta, que se conectam aos semicírculos na ponta das duas linhas horizontais, que partem de coletor de dados. A primeira conexão representa gerenciamento do sensor e a segunda representa dados do sensor. Da caixa coletor de dados partem 8 linhas horizontais para a direita, com um círculo na ponta. Elas representam, respectivamente, adicionar sensor, remover sensor, iniciar sensor, parar sensor, testar sensor, inicializar, reportar, listar todos. Na segunda imagem de um quadrado nomeado Biblioteca de Fotos, parte uma linha horizontal para a direita com um círculo na ponta que se conecta ao semicírculo que vem do retângulo adaptador. A conexão entre os retângulos é denominada adicionar item. De Biblioteca de Fotos partem mais duas linhas horizontais para a direita, cada uma com um círculo na ponta. Uma linha representa recuperar e a outra entrada do catálogo. De adaptador partem mais duas linhas, cada uma com um semicírculo na ponta. A primeira linha é horizontal para a direita e se conecta ao círculo que vem do retângulo gerenciador de imagens. A conexão entre os dois retângulos é denominada GetImagem. A segunda linha é vertical para baixo e se conecta ao círculo que vem do retângulo interface com o usuário. A conexão entre adaptador e interface com o usuário é denominada GetEntrada do catálogo. Componente aqui, biblioteca de fotos, interface com o usuário, gerenciador de imagens e aqui sim um componente adaptador. Então, um componente que consome dados do biblioteca de fotos, consome dados do gerenciador de imagens e consome dados do interface com o usuário. Além disso, a biblioteca de fotos ainda tem outras duas interfaces que não está sendo usada aqui, tá? Aqui também nós temos um exemplo aqui de cima, um componente sensor, que tem 3 interfaces que produz dados, o componente coletor de dados, que tem várias interfaces que produz dados, mas que tem 2 interfaces que consomem dados. Então veja que interessante, o coletor de dados tem 2 interfaces pedindo dados, só que o sensor tem 3 produzindo. Então, foi criado um adaptador aqui que pega as 2 interfaces que requer dados do coletor de dados e consome os dados do sensor por meio de 3 outras interfaces. Então, claro que aqui dentro desse adaptador vai existir um código, vai existir uma inteligência para poder fazer essa interface aqui, essa adaptação de o coletor de dados em algum momento vai usar uma dessas interfaces e aí o adaptador vai saber qual das interfaces, ou até mesmo 2 ou 3 ao mesmo tempo, é do sensor, certo? No slide com o título Modelo de processo de CBSE e um diagrama. De uma caixa de texto nomeada CBSE para reuso, parte uma seta para baixo que indica uma caixa de texto intitulada Gerenciamento de Componentes. Dela partem 3 setas bidirecionais que conectam o gerenciamento de componentes à certificação de componentes, repositório de componentes e aquisição de componentes. De aquisição de componentes partem 3 setas. Uma vai em direção à caixa de texto intitulada CBSE para reuso. Outra indica a caixa CBSE com reuso. E a última aponta a informação, fonte externa. As caixas de texto estão conectadas a ícones de pessoas. O ícone conectado a CBSE para reuso corresponde ao analista de domínio, projetista, implementador, mantenedor e analista de mercado. O ícone ligado a CBSE com reuso corresponde ao especificador, projetista, integrador e mantenedor. O ícone relacionado à certificação de componentes corresponde ao certificador local ou externo. O ícone conectado a gerenciamento de componentes corresponde ao bibliotecário e o ícone ligado à aquisição de componentes corresponde ao bibliotecário, fornecedor e intermediário. Bom, e aí nós temos finalmente, né, um modelo de processo, um exemplo, uma sugestão aqui de um modelo de processo. Qual processo você deveria seguir para desenvolver um software baseado em componentes? Tem semelhanças com modelos de processos que nós já vimos em aulas anteriores, mas perceba que em algum momento você precisa, por exemplo, adquirir componentes,
você precisa gerenciar os componentes. Então, a ideia aqui desse processo é ter atividades voltadas para reusar os componentes, criar componentes, encontrar componentes, usar esses componentes, certo? No slide intitulado Referências às informações, Somerville e Engenharia de Software, 10ª edição, São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2018. Bom, é isso então. Essa aula, o material foi feito baseado no livro do Somerville, Engenharia de Software, 10ª edição, de 2018. Espero que com isso vocês tenham tido uma boa ideia do que são os componentes de software e da engenharia de software baseada em componentes. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato, consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.